hoje nós vamos continuar então falando um pouquinho sobre os vegetais. Na última aula, nós conversamos sobre os 4 grandes grupos vegetais. Então eu falei para vocês das briófitas, que são os vegetais mais simples que nós temos conhecimento, porque não são vasculares, não tem flor, não tem fruto, não tem semente, não tem caule, não tem raiz e não tem folha. Falei para vocês que ela tem estruturas semelhantes a isso, que é o caso do filoide, do cauloide e do rizoide, né? Mas são estruturas extremamente pequenas, muito pequenininhas, não ultrapassam centímetros, né? E todo o transporte de substâncias acontece nela através de uma célula para outra célula, porque ela não tem vasos condutores. E para sua reprodução, eu também falei que as briófitas, elas precisam obrigatoriamente de água. Bom, depois nós vimos as pteridófitas. Quem que eu falei que são as pteridófitas? Os principais representantes são as samambaias. São os primeiros vegetais a possuírem vasos condutores, mas ainda não possui flor, não possui fruto e não possui sementes, né? Depois nós vimos as gimnospermas, os primeiros vegetais de grande porte, né? Só que são vegetais que possuem semente, são os primeiros a possuir sementes, mas não possuem uma semente protegida por um fruto. Então, as gimnospermas não têm um fruto ainda comestível, bonitão, como é o caso das angiospermas. Angiospermas, nós falamos na última aula, que são os vegetais mais completos, que têm todas as estruturas de um vegetal: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Inclusive, essa semente é protegida pelo fruto, né? Bom, isso foi o que nós discutimos na última aula. Agora, o que você vai fazer? Eu quero que você pegue a sua apostila e abra ela na página 160, tá? Lá na página 160, vocês têm uma flor igualzinha a essa, ó. Igualzinha. Estão vendo lá? Né? Igualzinha. Essa é uma flor do hibisco, tá bom? O professor, então, uma flor do hibisco bem igualzinho que tá na apostila de vocês. E aí, olha o que ela tem aí pra vocês. Estão vendo essas estruturinhas aqui, ó? Vermelhinhas aqui? Ela tá vermelhinha porque o grão de pólen não tá maduro, como tá na apostila aí mostrando amarelinho, tá? Aqui ela não tá pronto ainda pra ser carregado pela abelhinha, pelo inseto ou pelo vento. Bom, mas essa estruturinha que vocês estão vendo aqui, ó, bem bonitinha, essa estrutura é o sistema reprodutor masculino, tá? Então, essa partezinha aqui. Depois, aí na apostila de vocês, mostra essa parte maior aqui, ó. Essa parte maior aqui, tá vendo, ó? Com uma aberturinha aqui em cima, estão vendo? Essa é a estrutura reprodutora feminina. Aqui embaixo, aqui nessa estrutura aqui, ó, é que tá o ovário, tá? É onde vai se desenvolver a semente. E nós temos essa parte coloridona aqui, ó, que a apostila traz aí, que são as pétalas, para atrair os insetos. Inclusive, não vai dar para vocês verem, mas, dá sim, olha lá, tem uma formiguinha aqui, ó, andando pela florzinha, tá? Bom, o que nós vamos falar hoje, então? Nós vamos falar, então, do processo de polinização. O que é o processo de polinização, tá? É um fenômeno biológico no qual os órgãos de pólen das gimnospermas e angiospermas, essa é uma angiosperma, tá? São transportados por um agente polinizador até a estrutura reprodutora feminina da planta. Então, aqui a gente tem o grão de pólen aqui, e ele vai ser transportado por um agente polinizador, que pode ser uma abelha, um inseto, uma borboleta, um beija-flor, pode ser o vento. Então, ele vai ser transportado daqui e vai vir aqui na estrutura reprodutora feminina. O grão de pólen vai entrar por toda essa estrutura aqui, vai fecundar o sistema reprodutor feminino que tá aqui e vai produzir uma sementinha, tá? Esse agente polinizador, ele é fundamental para a reprodução das plantas, tá bom? Esse perfume, essa cor que a planta produz, ela é exatamente para quê? Para atrair esses agentes polinizadores. Quanto mais chamativa é a flor,
maior é a atração dos agentes polinizadores. Aí, o que acontece? Por exemplo, o beija-flor vem aqui para pegar o néctar da flor, e aí, quando ele encosta na flor, ele carrega junto com ele o pólen. Aí, quando ele vai beijar outra flor, ele vai levar esse pólen que ficou grudadinho nele e vai jogar na outra florzinha. E aí, vai ocorrer o quê? A polinização da flor. Quando ocorre essa polinização, ocorre, então, a produção de uma semente. Essa semente, depois de pronta, a gente coloca ela no solo e vai acontecer o quê? Vai acontecer a germinação e o desenvolvimento de uma nova planta. Olha que legal. Bom, então, olha para mim as imagens da página 161. Olha cada imagem bonita. Aqui a gente tem um polinizador, um besouro. Aqui nós temos um beija-flor. E aqui a gente tem um morcego. Ó, todos esses são agentes polinizadores, certo? Bom, e tem uma curiosidade aí embaixo, que a prof vai ler para vocês verem que interessante que é essa curiosidade. Fala assim, ó. A maior flor do mundo é chamado popularmente de Rafflesia comum, podendo pesar mais de 10 quilogramas. Essa planta é nativa das ilhas de Sumatra e Bornéu, na Indonésia. Ela, na verdade, é uma planta parasita que sobrevive retirando os nutrientes das raízes de determinado tipo de árvore dessa região. A Rafflesia comum não faz fotossíntese e possui um corpo reduzido, sem folhas nem caule. Opa, se ela não faz fotossíntese, para que ela vai ter folha, né? Ela é um parasita. Outra característica interessante é que, para nós, essa flor é fedida. Ela produz um cheiro de carne podre, que atrai as moscas varejeiras, que são seus agentes polinizadores. Então, quando a mosca varejeira vem e pousa aqui, ó, ela carrega o grão de pólen dessa plantinha, e quando ela vai em outra planta, ocorre o que a gente chama de polinização. Bom, agora, vocês vão acompanhar a prof, vocês vão abrir a apostila de vocês na página 162, onde estará lá, momento de novas descobertas. Vamos estudar as partes de uma flor. Aí pede pra gente o material necessário. Um lápis, cola, algumas flores grandes, como o lírio ou o hibisco, um alfinete, uma tesoura sem ponta. Como fazer? Observe o professor desmontar as partes de uma flor utilizando o alfinete ou a tesoura. Bom, eu não vou utilizar o alfinete ou a tesoura porque não tem necessidade, tá? Não há necessidade de usar o alfinete ou a flor, que a prof vai desmontando as partes por parte aqui. Bom, o que nós temos? Estão vendo aqui embaixo? Vocês têm essas folhinhas verdinhas aqui, tá vendo? Essas folhinhas verdinhas, ela forma o que a gente chama de cálice, tá? Essas folhinhas aqui, elas são chamadas de sépalas, tá? Então, eu vou tirar as sépalas aqui para vocês verem. Ó, essas são as sépalas e elas formam o cálice, ok? Bom, vou tirar sépala por sépala. Vou tirar pra gente ir desmontando. Ó, tirei toda o meu cálice aqui, ó. Tá vendo? E junto com o cálice, ó, saiu um pedacinho da haste, que é o que prende a flor ao caule, tá? Bom, o que sobrou aqui, ó? Sobrou essa parte colorida, bonitona, vistosa da minha flor. Essa parte colorida, vistosa, bem bonita da flor, a gente chama de corola. E essa corola, ela é formada pelas pétalas. Então, eu vou tirar aqui, ó, uma pétala, duas pétalas, três pétalas, quatro pétalas, 5 pétalas. Olha o que sobrou. Sobrou duas estruturas importantes. Essa partezinha aqui, mais aqui em cima aqui. Então, a gente tem o sistema reprodutor masculino. E essa parte maior, com essa parte gordinha aqui embaixo, que a gente tem o sistema reprodutor feminino. Então, o grão de pólen sai daqui, entra por aqui, ele percorre todo esse caminho e a fecundação acontece aqui, tá? Essas duas estruturas juntas, então, vai dar origem a um embriãozinho que a gente chama de semente. E aí, essa semente, depois, quando ela tá colocada num solo fértil, ela está pronta para desenvolver um novo vegetal.
Então, agora que nós vimos todas as partes dessa flor, na página 163, fala assim, ó. No quadro a seguir, desenhe a flor, indicando suas partes principais, como a haste, pétalas e a estrutura reprodutiva feminina e masculina. Bom, eu vou fazer o meu desenho aqui no quadro, tá? E aí vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Mas a flor que eu tô vendo, ó, ela tem uma partezinha comprida, que vai até ali em cima, com algumas estruturas femininas aqui em cima, né? Bom, tô vendo isso aqui. Aí ela tem aqui também uma partezinha com um monte de estruturinhas menorzinhas, que é o sistema reprodutor masculino. E eu tô vendo uma parte bem bonitona, que forma as minhas pétalas. Bem atraente aqui, bem colorida. E ainda... Ai, prof, não tem outra cor. Vou fazer de azul de novo, tá? Eu tenho aqui embaixo as minhas folhinhas que prendem as minhas pétalas. E ainda tenho uma haste que prende a minha flor lá no caule, tá? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui uma haste. Eu tenho aqui, ó, as sépalas. Eu tenho aqui, ó, as pétalas. Eu tenho aqui o sistema reprodutor masculino. E eu tenho aqui o sistema reprodutor feminino. Bom, então isso foi a flor que eu mostrei pra vocês, com todas as suas estruturas, tá bom? Bom, depois que você fizer, então, esse desenho aí no quadro da apostila de vocês, tirem uma foto bem bonita e me enviem, tá? E aí vamos pra tarefa. Tarefa de hoje. Agora que você conhece os principais grupos de plantas, faça um passeio pelas ruas nas proximidades da sua escola ou de sua casa e observe-as. Repare atentamente nas diversidades de formas, tamanhos, cores, texturas que encontrar. Procure reconhecer exemplares de briófitas, que são aqueles musgos bem pequenininhos, de pteridófitas, que são as nossas samambaias, ou também as plantinhas conhecidas como avencas, ou renda portuguesa. Vovó também deve ter alguma plantinha que tem esse nome. As gimnospermas, que são os pinheirinhos, tá? Ou as angiospermas, que são as plantas que têm flores, frutos, enfim. Escolha uma planta e faça um desenho em uma folha de papel sulfite, indicando as suas partes: raiz, caule, folha, flores e frutos. E indique a qual grupo essa planta pertence. Bom, o que você vai fazer? Nós estamos no momento que não é para ficar saindo de casa. Então, olha no jardim da sua casa mesmo, aí na proximidade da sua casa, e escolha a plantinha que você mais gosta. E aí você vai desenhar ela. Não precisa ser numa folha sulfite, tá? Faça no caderno de ciências. Coloca lá, página 163, atividade 1, letra C, tá bom? E aí você vai ilustrar essa planta que você achou perto da sua casa, na casa da vovó, enfim. E aí, se for uma samambaia, você vai desenhar ela, vai indicar as partes dela e vai falar assim: essa é uma pteridófita. Ah, mas se for uma roseira, você vai desenhar ela, bem bonitona, vai indicar as partes dela, raiz, caule, folha, vai colocar lá flor. E aí, você vai falar assim: essa é uma angiosperma. Combinado? Essa é a sua tarefa. Bom, você já me enviou a atividade 2, que é aquela cruzadinha, que tinha alguns errinhos e a prof fez com vocês. Vocês já me enviaram a atividade 3,
Vocês já me enviaram a atividade 4, 5 e 6. Agora, vamos fazer a atividade 8. Lá na página 169. Na página 169, fala assim: cite no quadro o nome do processo biológico referente ao texto a seguir. Bom, fala assim: muitas flores possuem aparência, cor, perfume e néctar chamativos, os quais atraem insetos e outros animais que vão passando de flor em flor e acabam por levar o grão de pólen até a parte feminina da mesma flor, ou de outra flor da mesma planta, ou de outra flor de outra planta da mesma espécie. Isso proporciona o encontro das estruturas masculinas e femininas. Esse processo também pode ser realizado pelo vento ou pela água. Qual é o processo que nós estamos falando? Nós acabamos de ver, né? Que eu falei que precisava desta estruturinha aqui, ó. Sistema reprodutor feminino e masculino. É o processo de polinização. Então, aqui, dentro desse quadro, você vai escrever para a prof, polinização. Certo? Bom, então a sua tarefinha de hoje é a letra C do exercício 1. Você vai pesquisar uma florzinha que você acha bonita, que tem aí na redondeza da sua casa ou na casa da sua avó, enfim, e vai ilustrar para mim. E você vai fazer o seu desenho lá no quadro, bem bonitão, e vai mandar para a prof também. Isso é o que nós temos para ciências da natureza. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer pergunta que você precisar fazer, pode estar mandando no WhatsApp para a professora, tá bom? Pessoal, até a próxima. Beijos, tchau, tchau!